você. Tia Alegrete, 7 de fevereiro, 74 anos. É pra você que a gente faz. Todos os sábados na Tia Alegrete, das 12 às 13 horas, Cidade Rural. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Patrocínio TRR Caverá, Alvorada Sistemas Agrícolas John Deere, Autopeça Cidade Alta e Posto Taquito. Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Deste sábado, 30 de janeiro de 2021. Agora são 12 horas e 3 minutos e a temperatura é de 25 graus aqui na Praça Osvaldo Aranha. É um prazer estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete e região. Eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, estarei todos os sábados aqui na sua Tia Alegrete, do meio-dia até a 1h da tarde. Lembrando aos nossos ouvintes que também estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo canal do YouTube. É só acessar Tia Alegrete. E na pauta de hoje estaremos falando sobre a abertura da colheita do arroz. Também estaremos entrevistando os presidentes da Gadolando e do Ibra Oliva. Muitas informações, senhoras e senhores produtores. E hoje me acompanha na técnica o seu Moisés. Seu Moisés, Cidade Rural tem a força e a credibilidade de quem? Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeça Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeça Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caverá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e
9976-5048. TRR Caverá, em parceria com o Homem do Campo. Cidade Rural, 12 horas e 6 minutinhos. Para quem ligou o rádio agora, estamos também ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, pelo canal da Rádio Tchê Alegrete. Já de pronto, converso por telefone com o presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e também vice-presidente da Federarroz pela região aqui da fronteira oeste, o senhor Roberto Fagundes. Tá entrando no ar, seu Moisés? São 12 horas e 7 minutinhos. Vamos seguindo aqui com as nossas informações, enquanto o senhor Moisés faz aí as ligações. Lembrando que de 9 a 11 de fevereiro de 2021, daqui uns dias, teremos aí a 31ª abertura oficial da colheita do arroz, que segue com seu grande evento lá em Capão do Leão, na Embrapa. Na programação, para quem já acompanha, acontecem as vitrines tecnológicas e também as reuniões e palestras importantes do setor arrozeiro e também da agricultura mundial, que serão os temas tratados durante a abertura oficial da colheita do arroz. Não deu certo, seu Moisés? Na programação, os novos rumos da agricultura brasileira e mundial, que terá como palestrante o senhor Décio Gazzoni, engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa Soja de Londrina. Também terá o painel com a irrigação como seguro da diversificação, que terá como mediador o alegretense Henrique Dornelles, ex-presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, também da Federarroz. Terá como painelistas o Álvaro Ribeiro, que é produtor de soja e arroz em Camaquã. Também Joel Michelotti, engenheiro agrônomo do Grupo Ceolim de Uruguaiana. E Paulo Pires, presidente da FECO Agro. Nesse mesmo dia, ainda não deu certo, seu Moisés? Nesse mesmo dia, estaremos também falando, terá um painel sobre alimentando nações e conservando o planeta. Já chega aqui comigo para as nossas entrevistas, Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor, neste painel da terça... Mas vai dar certo, seu Moisés? Terá um painel com Eduardo Condorelli, superintendente do Senar RS. Também nessa palestra estará conversando o Arthur Lemos, secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do Governo do Estado. Também o diretor técnico do IRGA, Ricardo Kreff. Raquel Prado, pesquisadora da Embrapa, e também Eduardo Bastos, diretor de sustentabilidade da divisão agrícola da Bayer, alimentando nações e conservando o planeta. Este é o tema do painel Arroz Gaúcho. Nesse mesmo dia, no dia 9, outro painel será os novos investimentos de logística e armazenamento que irão influenciar as exportações do arroz gaúcho. Terá como mediador Fernando Estima, superintendente de portos do Rio Grande do Sul. Também Fernando Fuscaldo Júnior, o presidente do Terminal Logística do Arroz, e o Guilherme Dalson Júnior, superintendente da CCGL. Mais informações que os senhores e as senhoras queiram saber podem acessar nas plataformas de Facebook e Instagram. Lembrando que o evento, por conta da pandemia, também será transmitido ao vivo, aí todos os seus painéis, menos os estandes das vitrines tecnológicas. Boa tarde, Gilberto. Seja bem-vindo ao nosso programa, o Cidade Rural. Estou aguardando aqui o seu Moisés fazer as ligações aí para nós estarmos interagindo com os nossos entrevistados de hoje. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde ao Moisés. E já de pronto, enquanto temos um tempo, vou mandar um abraço para o Guilherme Ginde. É Guilherme Ginde, né? Isso. Está sempre nos ouvindo, e a semana passada, ou na outra, ele mandou uma mensagem, que está sempre atento no programa. Um abraço para ti, Guilherme, para o teu pai,
o Juarez, para todo mundo aí que está sempre na escuta. E também, Gilberto, eu já aproveito para mandar um abraço para o Erli, lá do Rincão de São Miguel. Ele ligou agora há pouco, no início do programa, dizendo que todos lá estão na escuta. Ele que faz parte do quadro de funcionários lá do Seu Zé, né, que é nosso patrocinador aqui do TRR do Cidade Rural. Mandar um abraço para todos. Erli. Ótimo, então um abraço para o Erli. Também tem, aí fez me lembrar que tem um outro rapaz que trabalha ali no Rincão de São Miguel também, que o nome é Eli. Mas, coincidência de nome, um abraço para os dois. Gilberto, hoje na pauta, em instantes, nós estaremos conversando aí com o presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, o Roberto Fagundes. Também estaremos conversando com o Marcos Tang. Ele é o presidente da Gadolando. Nós vamos conversar com pessoas que nós nunca trouxemos aqui para o nosso Cidade Rural, e também com o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Oliveiras, o Renato Fernandes, que a gente sabe que os olivais gaúchos, né, são os maiores produtores de azeitona do país. Então, é importante essas pautas, principalmente das oliveiras, uma pauta diversificada. Aqui na nossa região a gente sabe que tem uma rota aí de oliveiras, mais um pouquinho ali para o centro, para cima, né? Então, o pessoal aí, tanto da Gadolando quanto do Ibrolibe, ficou bem faceiro de estar conversando aqui com a nossa região. Cíntia, tu sabe que não, tudo é coincidência, viu? Não é coisa que o pessoal vai precisar se mas o Gilberto conhece tudo, não, coincidência. Eu fiz uma especialização em empreendedorismo e humanismo, aonde me deu a oportunidade de ficar uma semana na Itália. E nesta semana da Itália de estudo, um dia ficamos dentro de uma universidade, outro dia nós fomos visitar oliveiras, outro dia nós fomos visitar parreiras de uva, de vinho, isto nas lavouras. E depois nós fomos visitar as vinícolas também, e aonde se faziam azeite de oliva virgem lá na Itália. E na época que eu estive lá na Itália, eu vim com a cabeça mudada, porque os italianos lá, nós estávamos estudando, um grupo de 40 alunos, e tinham 20 alunos que eram mais empresários e 20 e poucos alunos que eram formandos. E este estudo que nós estávamos, os italianos não abriam muito o jogo. Então, quando eu entendi que eles mostravam tudo para a gente, mas não abriam muito como era produzir ou não produzir, eu fiz um esquema de umas 10 perguntas. E aí eu dei uma pergunta para cada um dos meus amigos aí da roda, e cada um fazia uma pergunta descoordenadas. Depois nós juntávamos as perguntas e botávamos na ordem, para eles não se dar conta. E eu me dei conta, e vou dizer para vocês, vim de lá com a cabeça mudada, sobre oliveiras aqui. Me dei conta pela situação, pelo que eu vi lá, questão de clima, questão de terras, questão de tudo, que nós aqui nessa região do Rio Grande do Sul, incluindo Alegrete, temos uma das melhores condições de produção de oliveira, de fazer azeite virgem com sabor diferenciado, por a questão do nosso clima, terra e condições. Eu cheguei aqui e fui fazer um comentário numa primeira palestra e fiquei sabendo que o Instituto Farroupilha já tem há muitos anos oliveira plantada e que nunca desenvolveram. Por quê? Porque por falta de interesse, pelas pessoas não saberem o manejo certo. E esse monte de oliveiras que começou a aparecer, e eu já vou dizer a data, porque se eu não me engano eu tive em 2010 nessa especialização em São Paulo, em São Paulo não, na Itália. Em 2011, 2012 começou a aparecer as primeiras oliveiras aqui em Cachoeira, perto de Caçapava ali, começou a aparecer a primeira oliveira. Então, inclusive agora no início de janeiro, o Renato Fernandes, ele é o empreendedor que tem um hotel ali em Caçapava. Eu estava conversando com ele, e tem o primeiro hotel, né, dentro de uma área de oliveiras. Então, ele também vai falar sobre essa rota de turismo dos olivais por ali. Ali em São João do Polesine, ali no Recanto Maestro, eu estive ali
Deu certo? No final, início de janeiro também ali já tem uma construção para um empreendimento de uma fábrica de azeite. Deu certo, seu Moisés? Estamos conversando com, então, Roberto Fagundes. Boa tarde. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Alegria. Tudo bom? Tudo bem, seu Roberto. Muito obrigada por estar aqui conosco. Também está comigo Gilberto Pileco, produtor rural que o senhor conhece. Estamos muito felizes. Estava agora há pouco falando sobre uma parte da programação da abertura da colheita do arroz. Quais são as novidades para esta edição? Tudo bom, Pileco? Um prazer estar contigo aí, junto nesse programa. Boa tarde para ti. A novidade é que vai ser um evento híbrido, né? Onde as palestras vão ser online. E temos novidades também nos roteiros técnicos, em pivô, em todas aquelas novidades que sempre tem de um ano para o outro, nós vamos ter. Agora, a novidade maior é que vai ser híbrido, né? O evento, em função da pandemia, onde as palestras, que é para ser feita num auditório, vai ter a oportunidade de ser via online. E as inscrições são feitas num aplicativo que é da colheita do arroz, o nome, tem que baixar, e as inscrições para ver os roteiros técnicos e as disciplinas tecnológicas também tem que ser via internet para não ter acúmulo de pessoas na hora da inscrição. Isso faz parte do protocolo que a gente enviou para os prefeitos da metade sul, onde foi aceito, né? O protocolo ele foi aceito pelos prefeitos, foi aprovado. Roberto, e como é que tu vê assim a programação? Já está tudo fechado, já está tudo tranquilo? Olha, os estandes estão sendo montados, estamos terminando alguns ajustes, a programação está continuando normal. A outra novidade é que o vice-presidente Mourão vai estar presente dia 11. A ministra vai estar também dia 11, mas online. E essas são as novidades que nós tivemos da resposta agora, início dessa semana. A confirmação deles. Então vai ser no dia 11 uma bonita confusão, então. Porque quando chega o vice-presidente, vai ser uma logística naquele momento lá interessante, não acha? Não, a gente concordo contigo, Guilherme. Porque quando... Aí, impossível, o governador vai ter que descer junto, ou será que não? Não. Aí outros ministros, senadores, deputados, aí vem um staff junto, e o sucesso está garantido daquele momento, daquele ato. Não, e é verdade. Já temos confirmações de alguns deputados que vão vir. E também uma coisa que é bom ressaltar, que o vice-presidente falou, que ele sabe da importância desse evento e o que o arroz representa para o estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil. Deixa eu te dizer aqui, eu levantei os braços, eu vibrei agora ao vivo aqui, tu vai ver depois que eu te disse que vão botar fogo lá, eu vibrei aqui, levantei os braços para cima, porque é isso que nós precisamos, tu entendeu? Essa mídia, eu vibrei pela confirmação de tu dizer que o vice-presidente vem e é muito importante. Só para te saber, Robertinho, por que eu vibrei, por que eu estou te levando para esse lado? Porque eu quero dizer o seguinte para os ouvintes, para os produtores, e para todo o contexto do Rio Grande do Sul, pelo tamanho da lavoura do arroz do Rio Grande, que é uma das maiores lavouras. É o estado
campeão de produção fora a Ásia, certo? Certo. E o tamanho da lavoura gaúcha, mais Santa Catarina, mais o Mercosul como um todo, nós somos, vai ser um momento, a abertura da colheita do arroz, esses 3 dias, é um dos eventos de uma magnitude mais importante para os continentes fora a Ásia. Por quê? Porque nós somos o maior país, a maior região, Mercosul, aqui no sul-americano, que produzimos fora da Ásia. E temos que dar o tamanho para esse evento desse tamanho, tu entendeu? Então, quando você falou aí que o vice-presidente vai estar, e eu pensei aqui, enxerguei aqui um staff chegando, o governador tendo que, de última hora, daqui a pouco vai ter que confirmar, sei lá, se vão ou não vão, mas vai ter um staff e vai ter um sucesso garantido, e é isso que nós precisamos, e é isso que a nossa lavoura do Mercosul precisa. Pileco, por isso o comentário que ele fez. Ele disse o seguinte, bem assim, eu sei a importância desse evento e o que significa a lavoura arrozeira para o estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil. Ele foi bem claro nisso. Ele está confirmado, ele só não viria se tiver algum, tipo uma bandeira preta, que Deus nos livre, no dia, aí sim ele vai fazer online. Mas está tudo confirmado para ele descer em Pelotas dia 11. É interessante. Agora, como isso é interessante, outra coisa que eu achei interessante para o pessoal, como ela é híbrida, como você falou, eu quero dar eu tenho conhecimento, na abertura da colheita do arroz de Restinga Seca, eu estava na África naquele momento, não participei daquela abertura. Na época, eu sentia lá fora que o mundo, pelo menos vamos dizer assim, aquelas pessoas que trabalham com arroz, que têm um negócio ligado no arroz, seja comerciante, seja trade, seja importador, exportador, o mundo presta atenção naquele momento. Eu estava lá na África, não tinha toda essa tecnologia online que tem agora, mas na época o pessoal estava atento, vamos dizer assim, querendo saber, 2, 3 dias depois do evento, o que tinha acontecido na abertura da colheita do arroz em Restinga Seca. Então, por isso que eu dou esse depoimento. Agora sendo híbrido, agora sendo online, com certeza, e até porque de 2011, 2012, eu não me lembro qual é o ano exato que eu estou falando da abertura da colheita em Restinga Seca, que foi por aí, 2011, 2012 ou 2013, de lá para cá mudou muito o cenário do arroz no mundo, e o mundo está mais atento nessas condições. Concorda comigo, Robertinho? Concordo plenamente. E também eu vejo que nós vamos, a lavoura arrozeira e a abertura vai quebrar mais um paradigma com o sistema online de palestras numa abertura. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o mundo todo vai poder acessar a tua palestra, que vai ser dia 10, que tu vai estar de moderador, junto com o Coco, e falando sobre economia de curto e longo prazo, o cenário de curto e longo prazo para a lavoura de arroz e da soja. Tu já pensou o que isso significa? Nós mostrar para o mundo todo a tecnologia, sem a pessoa sair do conforto da sua casa, e além do mais, tu sabe que na abertura da colheita já haviam pessoas do Mercosul, já teve pessoas do Brasil Central, da América Central, que vem para a abertura. Agora, imagina só a amplitude que nós estamos conseguindo
E se isso fizer sucesso, nós vamos ser pioneiros em mais além de um evento, usando uma tecnologia, o pioneirismo nessa tecnologia, para divulgar as coisas nossas. Foi por essas tuas colocações aí, eu já tinha percebido isso pela minha experiência lá fora, por isso que eu fiz esse comentário da magnitude, e por isso que quando você terminou de anunciar, eu terminei de anunciar, você pode olhar no vídeo, eu vibrei com os dois braços, como sinalizando o golaço da equipe de vocês. Vocês estão de parabéns, você está junto, Robertinho como vice-presidente da Fronteira Oeste, está nos representando à altura que o setor merece, e eu aqui vibrei, porque eu não sabia que estava determinado que o vice-presidente viria, e era isso que nós precisávamos. Se tu olhar no vídeo, aí tu vai ver, eu dei um salto quase da cadeira, com os dois braços para cima aqui, e isso foi porque eu entendo que simboliza tudo isso. É um momento diferente, e vou dizer para vocês, a abertura da colheita de arroz, lá fora, ela está sendo vista como um dos eventos mais importantes do arroz nos continentes, fora o continente asiático, porque está nos dando para o Mercosul o tamanho que esse negócio representa para o Mercosul. Então, uma satisfação, Roberto. Obrigado, Pileco, obrigado, Chico, e ouvintes do Alegrete. Eu também quero, além de toda essa tecnologia, lógico, a presença do produtor lá, para ver as vitrines e os roteiros, é fundamental. A gente está com as caravanas, elas estão sendo montadas de acordo com os protocolos que pode ter dentro do ônibus. Nós vamos respeitar todos os protocolos e todos os cuidados que tem que ter, tanto na chegada lá, todo o pessoal vai ser tomado a temperatura dele, vai ser respeitado o distanciamento, o uso de máscara, tudo isso aí vai ser respeitado, e nós contamos com a presença dos produtores lá, até para prestigiar o pessoal que faz um ano que está trabalhando em cima disso, com as vitrines e os roteiros. Roberto, muito obrigada pelas tuas informações. Na próxima semana nós também estaremos falando um pouco mais sobre a abertura da colheita do arroz. Eu estarei representando a Rádio Tia Alegrete durante os 3 dias, trazendo as informações locais aqui para a nossa região. E na terça-feira, né, como a gente sabe, na terça-feira o senhor Henrique Dornelles vai estar em um painel, na quarta o Gilberto, então teremos a satisfação de ter 2 alegretenses neste grandioso evento. Gilberto. Eu queria mudar antes de tu, já encerrando essa parte, mas mudar antes de tu. Aí eu tenho que te perguntar aí, porque nossos ouvintes aqui estão todos na escuta, os produtores principalmente. Qual é a situação nesse momento da lavoura em Uruguaiana? Só para complementar o que a Cíntia falou, vamos ter entre 9 e 10, 4 pessoas que representam a fronteira oeste. Isso acho que também está sendo dado valor, não desmerecendo, né, mas claro, o que a fronteira oeste representa na produção de arroz. Nós vamos ter 4 painelistas, né, 2 moderadores e 2 painelistas nas palestras, falando sobre o tema arroz e da cadeia. Desculpa, Pileco. Qual é a situação no momento da lavoura do arroz? A produtividade, o que vocês estão vendo aí? Estão começando a colher em Uruguaiana? Como é que está a situação? Vai colher mais ou menos igual ao ano passado, um pouco mais, um pouco menos? Eu acredito, Pileco, assim, nós sofremos um estresse hídrico no início, as barragens não ficaram cheias,
A maioria dos produtores plantou a sua capacidade de água, outros não, mas a maioria plantou a capacidade de água que ele tem. Só que uma boa parte da lavoura começou a ser banhada para nascer. Tu sabe que uma lavoura banhada para nascer não tem a mesmo estande de plantas que teria uma lavoura nascida com chuva. Esse é um dos problemas. Segundo, é o consumo excessivo que teve para banhar aquela lavoura, que também lá na frente pode acarretar uma falta de água. Por enquanto, algumas lavouras foram levadas a banho, as lavouras, no geral, ficaram sujas, tiveram reaplicações, mas ficaram sujas no geral. Acredito que antes do dia 10, 15 não tem colheita significativa, talvez no início do mês algum produtor tenha, mas um volume um pouco maior só depois do dia 10, 15. E eu acredito que a produtividade está nos ajudando agora, toda semana tem vindo uma chuva boa para cá, não para os reservatórios e sim para ajudar na aguação. Mas também, cada chuva dessa é um dia sem luz, é complicado, tu sabe bem os problemas que a gente tem com a RGE. Mas, para finalizar, acredito que vamos ter uma média um pouco abaixo do ano passado, porque o ano passado foi um ano atípico, né, em tudo. Até a época da seca foi diferente. Ok. Obrigada, Roberto. Muito obrigada pelas tuas informações e nos encontramos aí no evento. Obrigado, tá um prazer falar com vocês aí. Um bom fim de semana e vamos nos falando. Obrigada. Um abraço. São 12 horas e 33 minutinhos. Acabamos de conversar com Roberto Fagundes, presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e também vice-presidente da Federarroz. Gilberto, aqui nós pelo Facebook, lembrando aos senhores que estamos pelo Facebook e pelo YouTube da Tia Alegrete, nós vamos mandar um abraço lá para Barra do Ribeiro, o pessoal que está nos assistindo, a Madalena, Argelino e o Selimar, nos escutando aqui na nossa Tia Alegrete e a nossa programação. Na sequência, estaremos conversando, Gilberto, com o senhor Marcos Tang, presidente da Gadolando. Eu estava buscando informações agora pela manhã, vou agradecer a Rosemara Pontes, lá do Caiboaté, que me passou informações da produção leiteira, e também do Leonardo Cera, que está nos ouvindo, que, veja bem, nós temos a média, Gilberto, de 1.300.000 litros de leite por mês aqui no nosso município. 1 milhão? 1 milhão, a média, 1.300.000. No município, diariamente, 45.000 litros de leite. E, segundo o Leonardo, tem muito ainda, com certeza, a expandir. E só ali, só a CCGL carrega 615.000 litros de leite diariamente. Então, 1.300.000 litros por mês. Isso representa um orçamento em torno de 1,5 milhão, então. E aí, então, veja bem que nós temos que dar mais atenção para esse setor, vamos trazer mais pautas com relação a isso, aos nossos produtores que queiram também nos dar mais informações. Já de pronto por telefone, conversamos com o presidente da Gadolando, o senhor Marcos Tang. Boa tarde, seja bem-vindo ao Cidade Rural e aqui ao nosso Alegrete. Boa tarde. Cíntia, é um prazer falar com vocês, prazer falar aí com o programa de vocês e com todo o pessoal, com essa região tão bacana, tão nobre e tão importante para o Rio Grande do Sul. Obrigada, senhor Marcos. Está comigo também o Gilberto Pileco, que é produtor rural e empreendedor. Já vou lhe fazer uma pergunta, o senhor já conhece aqui o nosso Alegrete? Vou ter que confessar, porque não é da nossa índole mentir.
Eu nunca estive com vocês aí, mas tenho que conhecer, né? Então por mapa, por leitura. já tá feito o convite, então. Tá, e é obrigação agora em diante, né? Então, com toda certeza, com todo o povo de vocês aí, que será um grande prazer. Seu Marcos, eu estava comentando há pouco, o senhor que é o presidente da Associação de Criadores de Gado Holandês aqui no nosso estado. Aqui no Alegrete nós temos 1.300.000 litros mês, 45 mil litros diários. Isso representa muito aí, né, com todo esse contingente do nosso estado. Com certeza, Cíntia, se me permite, além desses números, pode alguém que é acostumado com números gigantescos dizer, não é tanto assim. É muito sim, porque isso representa pessoas na atividade. Você sabe que a atividade do leite, ela é familiar e com alguns empregados, né? Geralmente amigos que ajudam, empregados, né? Colaboradores, que eu gosto de dizer, mas é uma das atividades do campo, atividades rurais, do agronegócio, que mais mantém o nosso produtor, os filhos dos produtores na atividade. E hoje em dia, e aí entra Gadolando, hoje com a tecnologia, o jovem pode até se sentir realizado nessa atividade, mas tem que sair daquele beabá, tem que haver investimento, e eu sei que é fácil falar em investimento, mas é difícil ter o dinheiro. A gente está com os pés no chão. Quem me ouve entende o que eu quero dizer, mas assim, você investindo em tecnologia dentro da capacidade do teu passo, pouco a pouco. Hoje, a atividade leiteira não é como se acha, é uma escravidão, é uma monótono. Eu sempre digo, quem acha que a atividade leiteira é sempre a mesma coisa todo dia, é porque ele não gosta muito ou não estuda ela. Porque só, se me permite, Cíntia, eu não quero me alongar, me interrompa quando quiser. Eu vou fazer um rápido resumo. A atividade leiteira, a terneira que nasce hoje, janeiro de 2021, produzirá leite só em janeiro de 2023, sendo bem cuidada, com carinho, com bom conforto, com boa alimentação. E tudo isso tem que ser estudado. Que tipo de alimentação, que tipo de conforto, que tipo de água. E quem é ela? Filha de quem? De que vaca? Com que touro? Né? Então hoje tu evoluiu para a inseminação artificial, por genoma, por controle leiteiro oficial, para análise morfológica. Então, nada disso é monótono, porque os indivíduos são diferentes um do outro. O mesmo sêmen, né, touro, acasala bem com uma vaca e é excelente para aquela e não é para outra, né? Por quê? Porque você tem que tentar corrigir os defeitos de uma, né, para a sua geração futura, que não são os mesmos da outra. E quem consegue fazer isso, né, Cíntia? Quem conhece. A palavra fundamental em qualquer atividade é conhecimento. Eu sempre falo, a gente só melhora o que a gente conhece. E conhecendo você sabe os pontos fracos, pontos fortes, e aí você vai melhorando. Com certeza. Seu Marcos, esse ano, né, de 2021, aí, se comparado aos anos anteriores, com relação ao preço do leite, já foi um pouco melhor. Mas sempre tem os fatores que também não ajudam, né? Como nós estamos aí, estamos ainda numa estiagem. Como é que vocês estão trabalhando tudo isso com os produtores? Quais os projetos da Gadolando para poder auxiliar e para que a cadeia tenha um pouco mais de sustentabilidade? Sim, boa pergunta. É muito estranho para o ouvinte, principalmente, eu sei que muitos ouvem também, são de atividades mais urbanas e do meio urbano, dizer agora só falta o Marcos Tanque, presidente da Gadolando, produtor de leite, me chorar que está seco com a chuva que está caindo nos últimos dias, né? Embora aqui até não caia tanto. Mas aí é muito importante, eu sei que tem um produtor comigo aí também, eles entenderem. E eu sempre digo, o campo tem que se aproximar bastante do urbano. E há pouco eu falava até com o veterinário, estou aqui na propriedade, eu dizia sempre assim, o produtor não pode ver o consumidor como inimigo e muito menos o consumidor ver o produtor como inimigo. Nós temos que estar cada vez mais irmanados e juntos e explicar as coisas do campo e como o consumidor também explicar as suas dificuldades. Onde eu quero chegar?
Por que se fala em estiagem, uma nota até que nós publicamos assim? Porque nós, produtores de leite, nessa tecnologia que eu digo, nesse avanço, uma vez assim, era tu sair de manhã, achar comida para as vacas ali durante o dia e cada dia era um dia. Hoje não, é planejamento, é estratégia. Então você tem que, o meu pai sempre dizia, tu tem que conseguir guardar comida nos silos, né? E aí falo principalmente a silagem de milho, para 1 ano e meio. Porque pode ser que o ano que vem você não consiga fazer para 1 ano e meio, só para meio ano, e ainda assim não vai faltar. O que está acontecendo com estiagens que se repetem, ou anos ruins, você já fez um pouco no outro ano, na outra safra, e agora, embora esteja chovendo neste momento, nesses últimos dias, sabem bem os produtores que outubro, novembro, dezembro e também pouco setembro, houve escassez de chuva. Então aquela primeira safra da silagem, todo mundo tentou plantar um milho cedo para recuperar o silo da safra 19 e 20, né? Não conseguiu. O milho foi tão ruim quanto. Então, se eu não consigo ter meu silo cheio de silagem, eu não vou sentir isso agora. Eu vou sentir daqui 3, 4 meses, quando acabar essa silagem. Então, eu, por exemplo, na propriedade, pela primeira vez, eu, meu irmão, meu pai, Itamar, Orlando, nós estamos comprando silagem. Isso parece uma vergonha para nós. Assim. Não conseguimos guardar e tivemos que comprar silagem. O primeiro milho não foi possível executar aqui. Agora sim parece que teremos uma safra desse próximo para ensilar. E quando você tem que comprar os insumos, quanto mais tem que comprar, você já tem que comprar alguma ração, algum suplemento, medicação, inseminação. Quando você ainda tem que comprar a maior parte da comida para as vacas, não tem como ter lucro. Então, o que eu dizia nas reuniões do Conselheiro, tudo é assim, estamos felizes que pelo menos os preços não caíram tanto como outrora, mas nós também não tínhamos como aguentar uma queda, porque o nosso custo está alto. E aí não é coisa de chorão, está alto por essas coisas que estou explicando, né? Precisaria um programa sempre a gente detalhar tudo e calcular custos. E eu sempre falo, Cíntia, metade dos que falam bem do leite e todos que falam mal não sabe quanto custa produzir 1 litro de leite. Até mesmo produtores não sabem, porque o produtor às vezes não é afeito a cálculo, o cálculo é extremamente difícil e ele é variável de dia para dia. Um dia que choveu, teve ventania, um dia de sol ou muito calor, estresse, o teu custo está diferente dos outros dias, né? Então é complexo, mas é uma atividade apaixonante. Marcos, só para te corroborar com o que você está dizendo, aqui é Gilberto Pileco, uma satisfação muito grande estar contigo aqui no programa. Satisfação é minha, Gilberto, um prazer. Bom, só para corroborar contigo, eu tenho estudado a situação do arroz desde... preço, eu já vou te dizer... Preço do arroz a nível de Estados Unidos, desde 1985. Eu fiz alguns gráficos, coisa e tal, porque eu me dei conta que o preço do arroz, quando ele sobe, e tem uma crise, ele vai mudando de patamar. E aí eu me dei uma curiosidade e fiz esta comparação com soja, com milho, com trigo. E percebi que vai passando o ano, quando sobe o preço, principalmente do arroz, e aí eu quero fazer uma referência com leite, até eu fiz essa semana aí eu estava imaginando que existe 2 produtos que são, parece que é pecado ter valor agregado. Primeiro produto que eu digo que é pecado ter valor agregado como referência, é o leite. Não é porque estamos falando contigo, eu estou dizendo isso, porque realmente eu estava estudando e via essa situação. O leite não pode ter valor. Se é uma garrafa de qualquer outra bebida, de cachaça para fora, cerveja, pode ter lucro. O leite, não. Tem que ser barato, porque, coitado da família, do filho, não tem como pagar e tem que pagar. E um outro produto que é pecado ter valor agregado é o arroz. O arroz tem que ser popular. Isso vem historicamente de governos e governos passando.
Bom, mas voltando aqui no teu negócio, que eu quero te dizer é o seguinte, então nesse levantamento que eu estou fazendo e nessa comparação com as culturas, eu percebi que cada crise que tem um aumento, mas não retorna para o produtor, não retorna para o produtor do arroz, de soja, de milho, coisa. Ele vai para os custos aumentam muito. Então, por exemplo, hoje a soja, o milho ao preço que está, o custo aumentou estrondoso. Como é que o leite, que não tem este aumento, faz para fazer esse custo dessa pastagem, esse custo dessa silagem? Por quê? Porque você está concorrendo com o preço do milho. Claro. Você está concorrendo com o preço da soja. Claro. E o custo concorre, não faz o custo aumenta para todos iguais. Gilberto, isso é o que eu falo conhecimento. Quando você pegou aí o microfone e falou, ouviu-se alguém com conhecimento. Por isso que tu colocas isso. Muito bem colocado. Eu até, como a gente não quer ficar com aquela pecha de chorão, eu faço uma brincadeira, às vezes, comparando até com saúde, que é eu digo assim, o leite e o arroz são o SUS, os outros até têm convênio particular, mas nós temos que ficar sempre no SUS. Mas é uma brincadeira e o SUS sabe-se que funciona muito bem quando é bem gerido. Mas o que eu quero te dizer? Eu concordo totalmente contigo. Por isso, em programas que a gente sabe que tem muita gente nos ouvindo, que é urbano e é nosso consumidor, e eu quero explicar para eles não acharmos que a gente quer que é lucro e todo mundo enchendo a guaiaca, e tu me ajudou muito nisso. O que eu digo, nós não precisamos ganhar 4 litros de leite, agora o preço de referência ficou ali 1,40. Pode ser 1 também, se o meu custo for 70 centavos. Então, o que o produtor precisa não é que o leite seja estrondoso, o preço, daí o nosso consumidor não consegue comprar aí na gôndola do supermercado. Eu preciso ter margem de lucro. É isso que o senhor está falando e isso que eu estou falando. Para entender. Se eu consigo ter os meus custos mais baixos, uma ajuda, eu posso entregar ele também mais barato, mas eu tenho que ter margem de lucro, por mais que a atividade seja prazerosa e seja uma cachaça, como se brinca, a atividade leiteira, você não sobrevive só de amor, você precisa ter lucro. Isso mesmo. Seu Marcos, muito obrigada pelas suas informações. Com certeza estaremos entrando em contato mais vezes. Aqui o senhor já tem programado uma visita para o nosso Alegrete. Muito obrigada. Tenha um bom final de semana, o senhor e a sua família. Eu te agradeço muito, de programas assim que a gente precisa e com essas participações, agradeço o Gilberto, e é disso que nós precisamos. A Gadolana à disposição de todos os criadores do holandês. E queremos sim chegar a esse lugar tão maravilhoso e nós queremos estar com vocês. Muito obrigada. Obrigado e um abraço. São 12 horas e 49 minutos. Você está ouvindo Cidade Rural aqui na sua Tchê Alegrete. Também pode nos assistir pelo Facebook e pelo canal do YouTube. Gilberto, que importante, agora o Leonardo Cera estava me passando, que nós temos, além da CCGL, mais outras 2 empresas que recolhem o leite, e nós temos 6 agroindústrias que processam na cidade. Nós temos aí pauta para outras edições, para a gente estar tratando um pouco mais a miúde desse tema, e dessa produção que é tão expressiva aqui no nosso município, e isso a gente sabe que tem todo aí o nosso desenvolvimento. Cíntia, é importante realmente, um abraço para o Cera, realmente é importante para o nosso desenvolvimento, realmente o leite é uma indústria que trabalha 24 horas, o leite merece uma atenção especial, porque ela é uma atividade especial. O pessoal diz que a vaca tem hora para ser ordenhada. Não, ela tem minutos. Gilberto, nós já estamos por telefone, que hoje deu uma atrasadinha. Também hoje um outro entrevistado diferente, o seu Renato Fernandes, ele é vice-presidente do Ibra Oliva. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu sei que o senhor está em deslocamento aí com a sua família e nos deu a atenção.
Bom dia, Cíntia, bom dia a todos. Seu Renato. Estamos aqui à disposição de todos os ouvintes para algumas dúvidas que possam ter. Seu Renato também está comigo no estúdio, Gilberto Pileco, produtor rural. Seu Renato... Bom dia, Gilberto. Bom dia, uma satisfação tê-lo com a gente. Nós estamos muito... Eu estou com um pouquinho de retorno, eu não sei se tem como equalizar um pouquinho. Tá bem, ele vai dar agora melhorou. Tá bem, então. Seu Renato, nós estávamos comentando e felizes em tratar sobre este assunto, de falar aí sobre os olivais gaúchos e também sobre a rota do turismo. Então, como é que está aí toda esta produção, toda esta cadeia produtiva aqui no nosso estado? A olivicultura, digamos, é a nova fronteira agrícola que está nascendo aí no nosso estado, e a gente precisaria um pouquinho antes para entender um pouquinho por que nós importamos 99,7% do azeite consumido no Brasil. Então, vou repetir esse número, né? Nós, produtores de oliveiras, representamos 0,03% do consumo nacional. E, no entanto, o Rio Grande do Sul hoje, que conta aí com 7 mil hectares plantados, existe um potencial no nosso estado, que são 10 milhões de hectares. Então, se pergunta, por que isso aconteceu e agora que começa um movimento, começa uma nova onda agrícola nessa cultura? Se nós lembrarmos do tempo do Império, né, logo já os portugueses perceberam a nossa aptidão para a nossa terra, o nosso país. A primeira carta que chegou a Portugal dizia: nessa terra plantando tudo dá. E os portugueses, a coroa proibiu a cultura da oliveira. Durante todo o tempo, as plantadas, inclusive, foram ordenadas a serem cortadas. Restou somente as oliveiras das igrejas e algumas praças. Houve uma movimentação a partir da década de 40, depois da Segunda Guerra, de alguns produtores começaram a pensar nessa produção, e se iniciou a partir disso algumas experiências mais concretas. Diria que também teve uma experiência muito positiva que aconteceu na fronteira, na cidade de Uruguaiana, que foi o primeiro plantio, isso em 1920, mais ou menos, onde houve um plantio de 70 mil mudas. E vigorou durante um bom tempo, mas aí sem incentivo, a família do produtor acabou desistindo. Então, eu estou dizendo tudo isso para entender que a olivicultura ela é uma atividade possível, rentável e com muito espaço ainda a ser conquistado. Seu Renato, o senhor também, como presidente desse instituto, né, ali na rota de Caçapava, vice-presidente. O nosso presidente é o Paulo Marchioretta. Ali na rota de Caçapava, o senhor também construiu um empreendimento, um hotel, e que também está nessa rota de oliveiras. Fale mais um pouco sobre esse empreendimento. Bem, o Ibroliva foi constituído em 2017 com a intenção de congregar os produtores, organizar a cadeia, e dessa forma a gente vem trabalhando, e percebemos também que a cultura do azeite, da oliveira, ela é uma cultura irmã do vinho. Se a gente observar as regiões que produzem vinho no mundo, elas são as mesmas, né? Tanto no paralelo 30, lá no Mediterrâneo, quanto no nosso paralelo 30 aqui no Hemisfério Sul. Que pega a região de Mendoza, a região do Uruguai, a região da Campanha, onde tem um clima, um terroir favorável à produção dessas duas culturas. No andar do empreendimento do plantio do nosso olival, percebemos que o turismo também é uma atração muito grande nessa questão do azeite. Isso, a pessoal do Vale dos Vinhedos hoje tem um apelo muito grande na questão turística, né? E se olharmos para a Europa, os países como Portugal, Espanha, França, exploram muito essa questão do vinho, do azeite e do turismo junto. Então, por todos esses motivos, a gente percebeu que, em vez de termos uma safra anual em relação ao produto azeite, ao produto oliveira, poderíamos agregar
com os nossos turistas, podendo ter essa experiência, essa proximidade com o mundo da oliveira, do azeite, e isso certamente vai ter uma representatividade no todo do negócio. E a partir daí, imaginamos que uma pousada, uma coisa de um porte não tão grande, onde as pessoas tivessem uma experiência mais intimista, uma situação de muito mais tranquilidade e lazer, buscando a qualidade de vida, buscando a proximidade com a natureza, pensamos numa pousada. E também pelo aspecto da dificuldade que a gente viu na região digamos, da metade sul do nosso estado. Se nós pensarmos em turismo na região da Serra, na região ainda aqui do litoral, se tem uma estrutura um pouco mais preparada do que a região sul. Vou falando isso em questão de turismo rural. Claro. Hoje o público turista que vem de fora do estado, ou mesmo da nossa capital, ou mesmo das cidades, ele já tem uma visão mais urbana, uma visão de conforto, né, da sua vida, do seu modo de vida. E às vezes essas pousadas rurais, essas hotéis fazendas, elas ainda estão numa maneira muito mais, digamos assim, com uma estrutura um pouco mais precária. E observamos que era necessário construir uma pousada com esses atributos de conforto, com uma boa cama, um bom chuveiro, um ar-condicionado, proteção contra insetos. Tudo isso foi pensado. E tem tido uma resposta muito positiva das pessoas que têm ido lá. E a comparação que eles fazem, né, são comparações muito positivas em relação aos empreendimentos da Serra, até mesmo aos empreendimentos de fora do país. Então isso hoje nos coloca numa condição de olivicultor, como produtor de azeite, e também como hoteleiro, tendo um rendimento através de hospedagem dentro da própria propriedade. Renato, né? Renato, é uma satisfação, e ainda quero dizer o seguinte, que você foi, quando mencionou aí a ligação entre a vinicultura e a oliveira, que são relacionados, e isso é milenar. Eu quero chamar a atenção do público que é milenar. Verdade. Isso já da Bíblia, é divino. O caminho das oliveiras que Jesus Cristo fez, o vinho que ele coisa, e aí é milenar. E quero dizer que, para quem não sabe, é uma informação, e deixar aberto para outras vezes, né, nós interagir com isso, porque assim que nós vamos fazer o progresso desse estado, dessa região, nós temos uma condição muito boa aqui na nossa região, que é aqui a região da Serra do Caverá. O nosso é muito bom, tanto para vinho como para oliveiras. E eu quero dizer o seguinte, falando nisso, que eu puxei a coisa milenar, que eu estive na Itália e tive o prazer de visitar uma planta, tenho foto com esta planta, uma planta de oliveira com mais de 1000 anos. Ela impressionante, seu Gilberto. Oi? Impressionante. É impressionante. Estar de frente com um ser vivo com mais de 1000 anos é uma coisa especial, né, seu Gilberto? A Europa nos mostra isso. Portugal tem uma árvore com 3.350 anos. Então nós aqui, gauchinhos, né, nós brasileiros, nós não temos a dimensão aonde a olivicultura brasileira pode chegar. E em especial para nós gaúchos, em especial para nós da metade sul. Esses 10 milhões de hectares que eu falo no estado, 90% deles estão nas cidades, como Alegrete, Uruguaiana, Livramento, São Borja. Toda essa região ela é propícia para isso. E acreditamos que, com o tempo, as pessoas vão se dar conta que, além de ser uma cultura de médio prazo, ela vai gerar receita para uma família, no mínimo, para 4, 5 gerações. Uma oliveira se torna produtiva, se tem isso nos olivais da Europa, com mais de 300, com mais de 400 anos. Imagina um pai de família, o dono de uma propriedade, ter essa possibilidade de deixar uma renda, um trabalho para suas
gerações seguintes. Isso é maravilhoso. Muito obrigada pelas tuas informações, por estar aqui conosco. Com certeza nós estaremos conversando outras vezes, seu Renato, porque é muito importante essa pauta e vamos estender ela em outros momentos. Cíntia, só me permite fazer a conclusão, que é muito importante o consumidor do azeite. Existe uma frase milenar que todos nós brasileiros precisamos saber. Já os romanos, os gregos diziam: vinho bom é vinho velho e azeite bom é azeite